Durante anos, aqueles jovens galileus contemplaram o maior espetáculo da vida. Viveram com um amigo que os protegeu, consolou e cuidou. Andaram com uma pessoa dotada de poderes sobrenaturais. Um dia, uma viúva da cidade de Naim perdeu seu único filho. Ela chorava inconsolada, seguindo o cortejo fúnebre. Cristo viu suas lágrimas e ficou profundamente sensibilizado com a dor e a solidão daquela mãe. Então, sem que ela soubesse que era ele, parou o cortejo, tocou o esquife em que jazia o morto e o ressuscitou. As pessoas ficaram espantadas com o que ele fez, pois nunca tinham ouvido falar de alguém que tivesse tal poder. 15 minutos em que o cérebro fica sem irrigação sanguínea são suficientes para provocar lesões irreversíveis, causando grandes prejuízos à inteligência. O filho daquela mulher já estava morto havia horas, entretanto, Jesus o ressuscitou. Que poder tinha esse homem para realizar um feito tão extraordinário? Os discípulos que estavam registrando o milagre estavam delirando ou de fato Jesus o realizou? Mas isso entra na esfera da fé, o que não é o objetivo desse livro. Contudo, em outro livro desta coleção, defendi uma importante tese psicológica provando que a mente humana jamais conseguiria criar um personagem com as características da personalidade de Jesus, pois ela foge aos limites da previsibilidade lógica. Portanto, apesar de ser possível rejeitar tudo o que ele foi e propôs, se analisarmos sua personalidade, nos convenceremos que de fato ele andou e respirou nessa terra. No Getsemane, Jesus teve gestos inesperados. Como é possível que o portador de um poder jamais visto em toda a história da humanidade tenha a coragem de dizer que sua alma está profundamente triste? Como pode alguém que se colocou como Deus eterno e infinito precisar de amigos mortais e finitos para confessar sua dramática angústia? Que homem na história reuniu essas características diametralmente opostas em sua personalidade? Os discípulos, fascinados com o poder de Cristo, jamais pensaram que ele sofreria ou precisaria de algo. Então, de repente, o Mestre não apenas diz que está profundamente triste, mas que gostaria da companhia e da oração deles naquele momento. Os discípulos, fascinados com o poder de Cristo, jamais pensaram que ele sofreria ou precisaria de algo. Então, de repente, o Mestre não apenas diz que está profundamente triste, mas que gostaria da companhia e da oração deles naquele momento. Jesus Cristo viveu na plenitude a arte da autenticidade. Os discípulos pasmos não entenderam nem suportaram a sua sinceridade. Jesus não escondia seus sentimentos mais íntimos, enquanto nós os represamos. Somos impiedosos e autopunitivos com nós mesmos. É como se não pudéssemos falhar, manifestar fragilidade e errar. Alguns nunca expõem seus sentimentos. Ninguém os conhece por dentro, nem mesmo o cônjuge, os filhos ou os amigos mais íntimos. São um poço de mistérios, apesar de terem necessidades de dividir suas emoções. O Mestre dos Mestres, da Escola da Vida, deixou-nos o modelo vivo de uma pessoa emocionalmente saudável. Ele se entristeceu ao máximo e não teve medo nem vergonha de confessar abertamente suas emoções aos seus amigos. Esses registraram em papiros essas características de sua personalidade e as expuseram ao mundo. Até hoje, a maioria das pessoas não entende qual procedimento é característico de uma pessoa cativante. Só os fortes conseguem admitir suas fragilidades. Aqueles que fazem questão de se mostrar fortes por fora são de fato frágeis, pois se escondem atrás de suas defesas, de seus gestos agressivos, de sua autossuficiência, de sua incapacidade de reconhecer erros e dificuldades. O Mestre era poderoso, mas sabia se fazer pequeno e acessível.
posicionava-se como imortal e parecia inabalável, mas ao mesmo tempo gostava de ter poucos amigos e de dividir com eles seus sentimentos mais ocultos. Muitos querem ser deuses ou se comportar como anjos, mas Jesus amava os gestos mais simples. Muitas pessoas, incluindo cristãos, não têm uma vida intelectual e emocional saudável. Sofrem intensamente, mas não admitem seus sofrimentos ou não conseguem ter amigos com que possam dividir seus conflitos. Alguns gostariam de compartilhá-los, mas não encontram alguém que os ouça sem preconceitos e sem julgamentos. Outros podem cometer suicídio simplesmente por não terem um amigo com que desabafar suas dores. As pessoas que não possuem amigos íntimos, capazes de gostar delas pelo que são e não pelo que têm, deixam de viver uma das mais ricas experiências existenciais. Costumo reunir minha esposa e minhas 3 filhas para falar sobre nós. É enriquecedor deixar-se envolver pelo mundo das meninas e estimulá-las a expressar o que pensam e o que sentem. É prazeroso quando dividimos mutuamente nossos sentimentos e elas se sentem à vontade para apontar algum comportamento meu que gostariam que mudasse. Algumas vezes peço-lhes desculpas por algumas reações mais ásperas, ou porque o excesso de trabalho não me permite dar-lhes a atenção que merecem. Minha atitude, aparentemente frágil, é um poderoso instrumento educacional para que minhas filhas aprendam a se interiorizar, a pensar nas consequências de seus comportamentos e a enxergar o mundo através dos olhos dos outros. Embora haja muito o que caminhar, essas reuniões fazem com que nos queiramos cada vez mais e cultivemos uma amizade mútua. Vivemos ilhados na sociedade. Infelizmente, muitos só têm coragem de falar de si mesmos quando estão diante de uma terapeuta. Creio que em menos de 1% das pessoas tem vínculos profundos com seus amigos. A maioria daqueles que chamamos de amigos mal conhece a sala de visitas das nossas vidas, muito menos nossas áreas mais íntimas. A grande maioria dos casais não constrói uma relação de companheirismo e amizade em seus casamentos. Marido e esposa, apesar de dormirem na mesma cama e respirarem o mesmo ar, são 2 estranhos que pensam que se conhecem bem. Pais e filhas repetem a mesma história, constituindo com frequência grupos absolutamente estranhos. Não sabemos penetrar nos sentimentos mais profundos dos outros. Sempre oriento psicólogos e educadores para que nunca deixem de conversar sobre as ideias mais áridas que permeiam as vidas das pessoas, mesmo aquelas ligadas ao suicídio. Aparentemente, não é fácil falar sobre esse assunto, mas dividir os sentimentos é importante e traz um grande alívio. Um diálogo aberto pode prevenir o suicídio e ajudar a traçar algumas estratégias terapêuticas. Um dia, após proferir uma palestra sobre funcionamento da mente e algumas doenças psíquicas, uma coordenadora educacional disse-me, com lágrimas nos olhos, que se tivesse ouvido a palestra anterior, teria evitado o suicídio de uma aluna. A jovem queria conversar com ela, mas a coordenadora não se deu conta de seu grau de depressão e adiou o diálogo para o dia seguinte. Não houve tempo, a jovem se matou. Precisamos aprender a penetrar no mundo das pessoas. A arte de ouvir deveria fazer parte da nossa rotina de vida. Todavia, pouco a desenvolvemos. Somos ótimos para julgar e apontar com o dedo a falha dos outros, mas péssimos para ouvi-los e acolhê-los. Para desenvolver a arte de ouvir, é preciso ter sensibilidade, é preciso perceber aquilo que as pessoas não dizem, é preciso escutar o silêncio. O mestre de Nazaré sabia tanto ouvir como falar de si mesmo. Ao expor a sua dor, estava treinando seus discípulos a serem abertos e autênticos uns com os outros, a dividirem suas angústias, a aprenderem a arte de acolher as palavras alheias. Por amar aqueles jovens galileus,
ele não se importou em usar a sua própria dor como instrumento pedagógico para conduzi-los a se interiorizar e construir uma vida saudável e sem preocupações. Qualquer pessoa que quisesse fundar uma religião ou ser um herói esconderia os sentimentos que Cristo expressou no jardim do Getsemane. Isso demonstra que, de fato, ele não queria fundar uma nova religião que competisse com as outras. Suas metas eram superiores. Como disse, ele desejava redimir o ser humano e introduzi-lo na eternidade. Não buscava heroísmo, mas simplesmente cumprir a missão para a qual estava designado. Cumprir seu projeto transcendental. O momento crucial desse projeto chegou: beber o seu cálice, atravessar o seu martírio. Naquele escuro jardim, Jesus precisava se preparar para suportar essa tormenta. No processo de preparação, ele revela sua dor e inicia seu diálogo com o Pai. Somente aí, seus amigos começaram a perceber que sua morte estava mais próxima do que imaginavam. Alguns, por analisarem superficialmente os pensamentos e as reações de Cristo, na noite em que foi preso, veem ali fragilidade e recuo. Eu vejo a mais bela poesia da liberdade, resignação e autenticidade. Ele tinha liberdade de omitir seus sentimentos, mas não o fez. Nunca alguém tão grande foi de tal forma autêntico. A partir de agora, analisarei passo a passo todas as etapas dos sofrimentos vividas por Cristo até a sua morte clínica. No próximo capítulo, estudaremos a dor causada por seus discípulos. No capítulo seguinte, analisarei o estado de tristeza vivenciada por Cristo e o seu surpreendente pedido ao Pai para afastar o seu cálice.